a gente pensa em educação infantil, então, para chegar ao registro potente, né? Só vai surgir de uma vida cotidiana potente. Então, vários conceitos precisam ser compreendidos, vários conceitos precisam ser estudados e aprofundados para a gente chegar a uma escrita, para a gente chegar a uma prática potente, né? Significativa. Certo, gente? Então, quando a gente fala de não ter tido a oportunidade, não vamos esquecer. Isso não vai definir a minha prática para sempre. Não pode definir. Tem gente que faz a escolha de definir, mas não pode, não deve definir. Eu preciso de movimento, tá? E só quem vai fazer isso sou eu. O que é bacana aqui do virtual é quando a gente se encontra, é quando a gente conhece outras pessoas com as mesmas realidades, os mesmos desafios, e a gente pode contar com o outro. E a gente pode sentir um abraço do outro, a gente pode aprender com o outro, né? Aprender em companhia, que é o que vocês estão fazendo aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui nos comentários. Gente, para quem está chegando agora, estamos falando de formação do professor. Eu não aprendi tudo na faculdade, e agora? Então, só recapitulando, eu não aprendi tudo, mas isso não me define. Eu preciso tomar boas decisões, tá? A partir das decisões, uma decisão importante é seguir estudando. Nada é estático, nada vai ficar para sempre. Aquilo que eu preciso pensar como prática vai surgir da vida cotidiana. Eu sigo adiante porque as coisas podem mudar, sim, porque as coisas podem tomar outros rumos, a realidade da comunidade que eu trabalho também pode ser diferente, o ano, o contexto daquela escola. Então, eu sigo adiante. E aí, eu quero deixar uma provocação para vocês. Como, então, colocar tudo isso em prática depois que eu aprendo? Ou depois que eu estou estudando, depois que faz sentido para mim. Pronto, fez sentido para mim usar o exemplo da música de novo. Fez sentido para mim que a música pode ir além. Tô pegando um exemplo, um recorte que é a música. Fez sentido para mim que a música tem que ir além. E agora, como eu coloco em prática? Fez sentido para mim que eu não preciso repetir todos os dias a mesma fala, a mesma coisa, do mesmo jeito. E agora, como que eu faço para colocar em prática? Então, o cotidiano, que não é a rotina fragmentada, cheia de horários, definições engessadas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã. O cotidiano, ele pode ser rico, gente. Rico, leve, desacelerado, potente, cheio de experiências, cheio de bons encontros com as crianças, tá? Sem que a gente fique fragmentando hora de aprender e hora de brincar, hora de comer e hora de falar. Então, quando a gente compreende esses conceitos, seja por conta própria, seja na formação inicial, seja agora no encontro formativo. Lembrando que Semana dos Registros Potentes está logo aí. Quem não se inscreveu na Semana dos Registros Potentes, por favor, o link está lá na bio do Instagram. O linkzinho, gratuito, 3 dias gratuitos. A gente vai falar sobre isso. E agora, como colocar em prática com tantas demandas na escola, com tantas coisas para cumprir no cotidiano? É possível. Como? Planejando. Então, planejar o cotidiano é um grande passo que a gente dá depois que a gente compreende a nossa função como professores autores, professores protagonistas, né? Professores criativos e capazes que somos. Só para a gente ir fazendo entrelaçamento, Karen tá aí, eu já lembro dela. Fala entrelaçamento, eu lembro dela. Não é final, é um entrelaçamento, tá? Olha só. Quando a gente entende tudo isso, quando a gente coloca em prática, a gente precisa, peguem muito bem isso que eu vou falar agora, a gente precisa se considerar professoras autoras da própria prática, que não vão depender de uma terceira pessoa para fazer um planejamento potente. O professor protagonista, autor, ele cria as possibilidades para colocar teoria em prática. Ele registra sem um passo a passo, porque ele compreendeu o modo de acompanhar as crianças e ele começa desde o início do ano, criando estratégias, usando instrumentos de acompanhamento, de registro.
Um professor protagonista, ele cria possibilidades sem esperar que a gestão faça esse movimento. O professor protagonista e autor, ele usa, ele valoriza a sua caminhada, a sua história.